Posso chamá-lo de ex-presidente? Pode. Tá. Então o senhor sabe do que está sendo acusado nesse processo, Não. né? Não sabe? Não sei, gostaria Tá. de pedir se a senhora pudesse me explicar qual é a acusação. Tá. O senhor tem dois conjuntos de acusação. A primeira parte da acusação diz respeito à corrupção, que o senhor teria recebido vantagens indevidas da Odebrecht e da OAS relacionadas aos contratos que eles têm com a Petrobras, e um segundo conjunto de atos que seriam atos de lavagem de dinheiro relacionados à reforma do sítio em benefício ao senhor e à sua família, que foram feitos num primeiro momento pelo Bunline, num segundo momento pela Odebrecht e num terceiro momento pela OAS. Um resumo muito sintético seria isso. Não. Eu imagino que a acusação que pesava sobre mim é que eu era dono de um sítio em Atibaia. Não é Eu isso. passei. Não é isso. Não é isso que acontece. É ser beneficiário de reformas que foram feitas. A acusação passa pela relação do senhor ser dono do sítio, mas a acusação imputada é do senhor ser beneficiário das reformas que foram feitas por essas três pessoas que eu lhe falei. Bunline, Odebrecht e OAS. Doutor, eu só queria perguntar para o meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou Não, sendo quem tem que interrogada nesse responder é momento. quem me acusou. Os diálogos revelam que a Lava Jato formulava denúncias com a intenção de constranger os acusados a aceitar acordos de delação premiada. Numa mensagem, a procuradora Laura Tesler afirma que vai elaborar uma nova denúncia contra o ex-ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Ela escreve: "Estava aqui pensando se era o caso de já ir preparando a terceira denúncia do Palocci. Talvez isso o anime um pouco mais." Os procuradores sabiam que as acusações de Palocci não provavam nada contra Lula, mas não hesitaram em divulgá-las para queimar a imagem do ex-presidente, que foi chamado de forma pejorativa de 9, por não ter um dedo na mão. A procuradora Laura Tesler escreve: "Sim, não tem corroboração nenhuma, mas vai ser divertido detonar um pouquinho mais a imagem do 9. No ano passado, o Supremo Tribunal Federal retirou a delação de Palocci da ação penal contra o ex-presidente Lula por entender que foi ilegal a inclusão da colaboração do ex-ministro no processo. O Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que a ex-primeira-dama, Marisa Letícia Lula da Silva, desistiu de comprar um apartamento em Guarujá e mandou a construtora devolver à família o dinheiro que já havia sido pago. O imóvel ficou conhecido por ter gerado a condenação que tirou o ex-presidente Lula da corrida presidencial e o manteve preso por 580 dias. A sentença do ex-juiz Sérgio Moro dizia que o réu teria recebido um apartamento tríplex como propina da construtora OAS. Segundo a defesa, Marisa deu uma entrada e pagava prestações de um apartamento de 82 metros quadrados à cooperativa Bancop. Mas a empresa faliu, a construtora OAS assumiu o empreendimento e ofereceu uma troca do apartamento para o tríplex. A família não aceitou a negociação e, com o atraso da obra, pediu o reembolso do pagamento antecipado. Segundo a juíza, não há prova nos autos de que em algum momento a autora tivesse recebido a posse do imóvel ou de que ele tivesse sido disponibilizado em seu favor. Na semana passada, a condenação do tríplex foi derrubada no Supremo Tribunal Federal depois que Sérgio Moro foi considerado parcial no julgamento. A defesa de Lula voltou a afirmar que a família nunca foi dona de nenhum apartamento no imóvel. Moro e a OAS não se manifestaram. Votar no PT, né? Algumas coisas ali me irritavam. O que mudou, então? Eu vou te falar. Primeiro foi essa prisão injusta dele. Depois foi o ódio nas redes sociais. Eu lembro quando o neto dele morreu, que eu ouvia as pessoas falando, comemorando, celebrando, que um a menos na dinastia. E aí veio uma dinastia agora a pior de todas, né? Com só de homens adultos, 4, né? Na política já, né? 3 na política já. O Ministério Público de Brasília me procurou para que eu fosse uma ativa participante da sociedade civil engajada em defender os interesses da Lava Jato. E aí eles já sabiam do meu histórico de anticorrupção, já sabiam daquele meu movimento que estava começando,
E eu disse sim, fui, e foi aí o meu primeiro contato com a Lava Jato, e junto com a Lava Jato as 10 medidas. Dos 3 milhões de assinaturas quase que teve, 700 mil foram direto do grupo que eu criei. A gente entregou os calhamaços, eu fiquei numa sala com as assinaturas, tenho foto, tudo registrado, tenho placa, ganhei placa na Procuradoria-Geral em Brasília e em São Paulo, foram 2 homenagens. Então, assim, eu fui realmente uma pessoa que batalhou bastante, vivenciou bastante a operação com uma esperança de fato de mudança. Mas o que me afastou da Lava Jato? Eu perguntava dos milhões que teriam na conta do Lula, né, porque falavam tanto, né, que é o ladrão, então a conta dele, da falecida Dona Marisa, dos filhos, dos familiares, das pessoas mais próximas. Gente, eles reviraram ao Lula e todo o entorno dele, foi a pessoa e o grupo mais revirado de vida, de conta, de transferência bancária e imóveis, patrimonial. E não tinha dinheiro, não tinha nada. Existiu uma força, um trabalho para que ele de fato fosse preso, seja naquele momento porque ele era uma ameaça eleitoral, se ele ficasse solto e pudesse se candidatar em 2018, e seja porque de fato precisava manter acesa e a opinião pública junto à Lava Jato para ela continuar com o poder político. Em relação ao sítio de Atibaia, muita gente aponta todas as evidências de que Lula e a família usufruíam e de que aquilo foi pago, enfim, pela OAS e pelas construtoras. Como que a senhora se sente em relação a isso, ou mesmo as acusações de corrupção contra o partido, né, contra o PT? Se você olhar todos os partidos da envergadura política, igual ao PT, você vai ver que o PT foi o que teve menos políticos indiciados na operação. Então aquele chavão, o PT é o que mais roubou, o PT institucionalizou a corrupção, é meme de superfície para enganar as pessoas, porque não tem nenhum embasamento real de fatos. Então, começando pelo fim, né? O PT. Sobre as acusações contra o ex-presidente Lula, o sítio de Atibaia, que tinha o pedalinho com o nome dos netos, né? Que tinha um roupão com o nome da Marisa. Acho que eles eventualmente usaram usufruto. Porque se os dois tivessem falecido naquela ocasião, Dona Marisa, o sítio não ia ficar para os filhos, não era propriedade, patrimônio da família. Sou combativa, contraponho com argumentos, eu não ofendo as pessoas, eu não julgo as pessoas, porque eu acho que muitas delas são vítimas. Quem o algoz não são os eleitores, eles são vítimas da desinformação, eles são vítimas do gabinete da mentira e do ódio. Eu me lembrei de algumas situações em restaurantes, onde quando eu tenho radar, né, fica ligado ali, e quando eu vejo que o assunto na mesa é política, eu em algum momento eu procuro, espero, né, terminar, vejo se tem vou no banheiro com a pessoa, eu busco de fato abordar o tema. Eu falo, olha, eu vi que você falando, eu também gosto muito de política, e aí começa uma conversa, enfim. Eu percebo a desinformação, que elas repetem as mesmas histórias. O dinheiro do BNDES para Cuba, na Nicarágua as igrejas. O dinheiro do BNDES para Cuba, para Venezuela, para Angola. Então, assim, BNDES eu explico que, olha, tá tudo no site. O próprio Nominável já veio a público desmentir aquilo tudo que ele mentiu na campanha.